que ele fez com você? Tenho vergonha de falar, doutor, porque é uma ferida que eu tenho por dentro e eu não. É difícil. Obrigado. Interrogatório do senhor Wallace Braz da Silva. Boa tarde, senhor Wallace. Boa tarde, Vossa Excelência. Senhor Wallace, o senhor está com quantos anos atualmente? Estou com 28 anos. O senhor é casado, solteiro, vive em união estável? Solteiro. O senhor tem filhos? Não. O senhor estudou, concluiu os estudos, estudou até que série? Eu estudei até o ensino médio. Certo. Concluiu o ensino médio. Sim. Antes de ser preso, o senhor trabalhava? Trabalhava com o quê? Sim, eu sou líder técnico de TI. O senhor é da área de TI. Sim. Como que é a função que o senhor exercia antes? Sou líder técnico. Líder técnico. Sim. E trabalhava nessa área? Sim, senhor. Onde? Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Era fechado, como Não, se é diz PJ. popularmente? PJ. Aí o senhor prestava serviço para outras pessoas. Exatamente. Quanto que o senhor ganhava por mês, mais ou menos, em média, hein? 2.500, 2.400. Certo. E morava onde? Em São Paulo, capital? Osasco. Osasco. Bem. O senhor já respondeu algum outro processo criminalmente antes desse aqui? Não, senhor. Lá em São Paulo? Não, senhor. O senhor foi para São Paulo com quantos anos? Tinha entre 15 a 16 anos de idade. Certo. Muito bem. Encerrada essa primeira etapa, o senhor tem o direito de ficar em silêncio. Caso fique em silêncio, não tem nenhum problema para sua defesa. Por outro lado, interrogatório é o momento que o senhor pode dar a própria versão dos fatos, se o senhor quiser. O senhor deseja responder as perguntas do juízo? Excelência, Pois não? só para uma questão de ordem mesmo, Hum. ele vai responder as perguntas da defesa inicialmente e também dos jurados. E aí no final, aí pode abrir novamente para caso Vossa Excelência possa, e até mesmo o promotor. Então, alertado aqui pela defesa técnica, fará uso do direito constitucional ao silêncio, prejudicadas as perguntas do juízo, do Ministério Público. Passo a palavra, então, à defesa, doutor Felipe. Obrigado, Excelência. Wallace. Só um instantinho, doutor. Seria possível, o senhor quer que ele fique nessa posição mesmo? Quer ficar que ele fique de frente para o senhor? Tá bom assim? Eu acho que tá bom assim. Ok, então, Obrigado. devolvo a palavra. Wallace, seu julgamento é hoje. Não foi no dia da prisão, perante o conselho de sentença. É importante que o jurado saiba quem é o Wallace. Você é uma pessoa criminosa? Você é usuário de drogas? Você é uma pessoa trabalhadora? Quem é o Wallace? Doutor, eu sou Wallace. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu nunca fui envolvido no crime. Sempre procurei andar nos caminhos corretos, porque eu tive esse ensinamento dentro de casa. Apesar de toda a vida turbulenta que eu tive, mas eu tinha os valores de um homem de família. Sempre trabalhei, sempre procurei crescer profissionalmente e não fui envolvido com as drogas, apesar de ter alguns convites, inclusive dentro de casa por parte do meu pai, mas eu tinha consciência de que aquilo não era para mim e eu sempre optei em trabalhar mesmo. Entendi. Dos três irmãos, você é o mais velho. Você ajudava nos cuidados, depois financeiramente, esses irmãos? Sim, doutor, eu ajudava sim. É, devido a algumas atitudes irresponsáveis por parte do meu pai, eu não o julgava, mas eu trabalhava mais para poder ajudar os meus irmãos a terem algo melhor para a vida deles também, Entendi. tanto para o meu irmão como para minha irmã. O que sua mãe representa para você, meu irmão? A, a minha mãe é a minha base. A minha mãe foi quem me ensinou a dar valor no trabalho. Eu vi o esforço dela e aquilo me inspirava. Foi minha mãe que. O foco era minha mãe.
Foi ela Queria que dar. ela que te ensinou a ser homem? Foi minha mãe. Eu queria dar orgulho pra ela. Uma mulher batalhadora? Muito, muito. Minha mãe, ela trabalhou dobrado a vida toda dela, se humilhando e não reclamava pra gente. Minha mãe incentivava a gente a trabalhar pra gente não ter o mesmo futuro que ela teve. Seu pai foi preso, você já era um garrote, um rapazinho. Nesse período que seu pai foi preso, a sua mãe ralou dobrado para mantê-los? Sim. Sim, minha mãe, ela trabalhava em casa de família. Ela teve poucos trabalhos na vida porque meu pai não permitia. Entendi. Poucas vezes ele permitiu que ela trabalhasse, mas logo pedia para ela sair do trabalho. Só que quando ele foi preso, a nossa situação complicou. Ela começou a trabalhar bastante. Ela, para economizar dinheiro e não ir de ônibus, ela ia de bicicleta. Ela visitava meu pai. Algumas vezes eu fui, inclusive, visitar ele também. E nisso ela começou indo trabalhar de bicicleta e pegou um problema na coluna porque ela estava grávida. E mesmo assim, até perto da gravidez, da gestação, ela continuou andando de bicicleta e indo trabalhar. Entendi. Para ela ter paz para trabalhar, alguém tinha que olhar a casa e fazer os serviços de casa. Sim, Você e seu irmão ajudavam com o serviço de casa para sua mãe trabalhar em paz? sim. Desde cedo a minha mãe ela ensinou a gente a fazer comida, lavar a casa, lavar roupa. Entendi. Vocês tiveram luxo? Não, doutor. A vida foi A simples? vida foi simples. A gente nem todas as manhãs a gente tinha alguma coisa para comer. Só quando minha mãe conseguiu correr atrás de um benefício do governo que dava café da manhã na escola. Entendi. E aí a gente ia lá. Vocês estudaram? Sim, doutor. Esse estudo era um pedido do pai ou era um pedido da mãe? Meu filho estuda ou meu filho não estuda? Quem mais incentivou você, seu irmão Wesley, Incentivo. quebrar esse ciclo para um ciclo virtuoso? O incentivo sempre partiu pela minha mãe. Ela que ia nas reuniões de escola, ela que cobrava bastante da gente quando não tirava uma nota boa. Ela que comprava os materiais, ela deixava de comprar as coisas dela, como mulher precisa, e pouco dinheiro que ela tinha, ela conseguia comprar nosso material de escola e cobrava bastante que a gente valorizasse isso. Entendi. Então, ao longo da sua vida, você acompanhou de perto o ciclo da violência doméstica? O ciclo do sofrimento da mulher em um relacionamento extremamente abusivo? Você já viu seu pai humilhar sua mãe? Você já viu seu pai agredir a sua mãe? Sim, doutor. Desde pequeno, as primeiras lembranças assim de vida que eu tenho sempre foi fugir na noite, quando meu pai chegava bêbado, se escondendo. A gente morava no setor de zona rural, a gente se escondia no mato. Ainda não era muito novo para entender tudo aquilo, mas as primeiras lembranças que eu tenho de vida sempre foi assim, fugindo, se escondendo em banheiro sujo. Quando meu pai chegava e a gente via no outro dia tudo quebrado, tinha que limpar tudo, tinha que ajudar minha mãe a recolher as coisas quebradas. A sua casa para você conquistar, ter bens, era algo simples? Vocês tinham a facilidade de ter os bens ou tinha que ralar, que lutar para ter? Não, doutor, a gente tinha o básico necessário, porque o meu pai ele só comprava quando era para uso mais para ele mesmo, Entendi. algo básico como geladeira, fogão, que ele mesmo quebrava e enquanto não parava de funcionar, ele deixava lá. Só trocava quando não tinha mais jeito mesmo. Me chamou a atenção aqui uma parte do depoimento da sua mãe, em que ela fala que tinha um sonho e que você realizou esse sonho. E que isso
Para você, qual é o sentimento que você teve em lutar e conquistar um sonho para sua mãe? Você se sentiu bem? Se sentiu realizado? Esse sonho da minha mãe era algo tão simples, mas que eu senti como um papel de homem de poder realizar. Eu deixava de comprar as coisas para mim, suprir as necessidades da minha mãe. Sempre quando eu percebia que ela não falava que estava precisando, eu percebia. E uma vez ela reclamando do tanquinho dela, aí eu fiz uma surpresa. Eu sempre gostei de fazer surpresa para minha mãe. E eu comprei uma máquina de lavar para ela. Parecia que tinha sido o dia mais feliz da minha mãe. Eu sempre ajudava ela com o celular. Às vezes ela, cansada de comer, eu sempre escutava ela falar. Eu queria tanto comer algo diferente hoje. Dava dinheiro para ela comprar lanche, alguma coisa, absorvente. As coisas íntimas e pequenas do dia a dia, você que tinha que ajudar? Eu ajudava porque ela não podia trabalhar. E eu sabia que meu pai não ia dar dinheiro para essas coisas, ele não ligava para esses detalhes. E eu não queria que minha mãe pedisse para as outras pessoas. Aí eu comprava para ela. Entendi. Seu pai vai preso, você se torna homem mais cedo, seu pai sai do presídio. Ele saiu melhor, pior? Como é que foi essa volta do seu pai do presídio? Meu pai, ele saiu pior, ele saiu muito transformado. Ele se vangloriava muito por conta de ter sido preso, de ter feito amizades dentro da cadeia. Ele se tornou muito mais agressivo, mas nos primeiros meses, não. Nos primeiros meses, ele saiu, parecia outra pessoa, no sentido bom. Mas rapidamente ele mostrou alguém que eu nunca tinha conhecido, assim, muito pior, muito pior. Ele usava droga assim na frente de vocês de forma deliberada, sem nenhum zelo? Cara, eu uso droga, mas eu uso longe do meu filho. Ele tinha esse sentimento? Não, ele usava dentro de casa, ele usava nos bar, ele já ofereceu pra mim. Era normal ele oferecer pra qualquer um, inclusive dentro de casa também. Meu irmão uma vez me falou que tinha oferecido pra ele também. Eu achei que era só pra mim, mas tinha oferecido também pro meu irmão. Ele não se importava em esconder isso, não. É, sua mãe engravida. E aparentemente a família dizia que esse filho não era dela. Não, não era dele. Sim, teve. Essa criança que é sua irmã, um bebê, como é que foi para sua mãe, para vocês, ver esse tumulto? Como é que a família do Adão se portou, ajudou vocês, auxiliou vocês nessa perspectiva? Não. Minha mãe, ela ainda trabalhando, a gente teve que mudar de casa, porque na zona rural onde a gente onde a gente morava, era de favor. E o proprietário do terreno ia investir lá e pediu pra gente sair. Aí a gente foi morar de aluguel. E na época que ela engravidou, a família do meu pai não deu ajuda, não deu assistência, não perguntava se a gente estava bem, se estava precisando de alguma coisa. A família da minha mãe que começou a ajudar a gente. Na época eu não trabalhava, morava aqui em Brasília ainda. E foi após essa sequência de acontecimentos aí que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa e não conseguia trabalho aqui. Aí eu pedi uma oportunidade para minha tia, para ir para São Paulo, poder trabalhar e queria levar minha mãe para lá, para poder cuidar dela. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, entre meus 15 e 16 anos, eu fui para lá 2 meses depois, minha mãe foi. E eu trabalhava no mercado e eu conseguia fazer as compras dentro de casa, consegui manter a minha mãe, meus 2 irmãos e eu também. Entendi. É,
Você vai para São Paulo muito jovem. Em São Paulo, você vai com intuito, trabalhar e estudar. Sim. Você lá em São Paulo se envolveu em alguma estrutura de crime organizado ou algum tipo de crime, de mutretagem? Ou você foi para o seu objetivo de trabalho e trabalhou? Não, eu fui no meu objetivo. O meu objetivo sempre foi trabalhar. Eu comecei trabalhando no mercado e eu sempre gostei de computador. Então eu comecei a juntar dinheiro, um pouquinho que sobrava, para investir na profissão que eu sempre quis. Eu nunca fui envolvido com crimes, devido a algumas coisas do meu passado, eu sempre fui muito reservado. Então, pouco a pouco eu fazia amizade assim fora, era focado mesmo em trabalho. Às vezes eu fazia hora extra em excesso, foi quase que um motivo de demissão que eu tive, para poder ter mais Realizar os condições. seus sonhos. É uma conversa que você está com a sua mãe, vai embora daí, vai dormir na casa de uma vizinha, sei lá, de alguém. E ela fala, mas se eu sair, ele quebra tudo. E você diz uma frase, não quebra. Você sabia que ele ia quebrar, mas por que você falou, não, mãe, ele não vai quebrar, vai embora. Você tinha medo da sua mãe morrer naquele dia? Naquele momento, a coisa mais valiosa não era aqueles bens poucos que tinha dentro de casa, era a vida da minha mãe. Ela dava muito valor porque foi com muito esforço que eu consegui dar para ela. Aí eu falei que ele não ia quebrar para ela poder ficar tranquila e sair de casa. Mesmo vendo seu pai agredindo sua mãe, não só na agressão física, você algum dia o desrespeitou? Não, não, eu tinha medo. Mesmo ele indo para cima da sua mãe, você intervia, mas você já chegou a agredir o seu pai? Não, a intervenção que eu fazia nunca foi física. Eu sempre, desde que ele saiu da cadeia, eu continuei morando em São Paulo, porque minha oportunidade de trabalho era ali. Quando o clima começava a ficar mais pesado aqui em São Paulo, aqui em Brasília, eu vinha, ficava uma semana, no máximo um mês e conversava. Conversava bastante com meu pai para ele não continuar fazendo aquelas coisas. Entendi. Vamos para o dia dos fatos. Você já demonstrou quem é o Wallace. No dia dos fatos, você recebe uma ligação e algumas mensagens. Qual foi o contexto que o Wesley e sua mãe mostrou para você por meio daquelas mensagens, por meio daquela ligação? O meu pai, ele sempre agrediu minha mãe, só que a gente ainda não tinha visto sangue. O meu irmão, para ter tomado a atitude para cima do meu pai, foi porque ele viu algo que a gente ainda não tinha visto, minha mãe derramando sangue. E Isso foi uma violenta emoção para você? Mexeu de forma incontrolável? sim, doutor. Você Sim, ouviu o depoimento do teu irmão. sim. Eu perguntei para ele: nesse dia você teve vontade que seu pai morresse? E ele respondeu: sim, eu tive. A primeira vez que vocês viram sua mãe sangrar, tocou efetivamente no teu sentimento, te gerou dor, te gerou sofrimento? Sim, doutor. A sua irmã sofria, sua mãe relatava como é que ela sofria vendo um lar totalmente devastado pela droga? Sim, a minha irmã, ela começou a ficar muito tímida. Ela não queria ficar dentro de casa, ela tinha pavor de ficar perto do meu pai, o que me trazia bastante dúvidas. Mas quando meu irmão mandou aquela mensagem, eu, eu não consigo descrever o sentimento que eu tive naquele momento. Um medo, um pavor, desespero. O teu irmão falou que o super-herói da vida dele é você. Sua mãe também. Quem é o super-herói da sua irmã? Da minha irmã? Da minha irmã, acredito que seja eu. Uma vez ela falou pra mim, quando meu pai tava vivo ainda, ela falou que quem era o pai dela era eu.
E aquilo me abalou, porque eu praticamente era uma criança ainda. E eu vi que minha irmã me considerava mais como um pai do que o nosso próprio pai. Me doía. Era um sentimento assim, de, tipo, conseguir proteger minha família, mas ao mesmo tempo era inútil, porque Via vulnerável, a fraqueza deles ali. o papel de pai era dele, não era meu. Tá, seu irmão narra, sua mãe sangra, sua mãe sofre, sua mãe conversa contigo, você dá o conselho para sua mãe sair de casa, ela não sai. Você toma uma decisão, você vem a Brasília. Mas você já saiu lá de São Paulo, cara, eu tô indo para matar o meu pai. Não, doutor. Todas as vezes, assim como eu falei, que o clima ficava mais pesado, eu vinha para conversar e conseguia convencer meu pai de ficar mais tranquilo, pelo menos por um breve tempo. A minha intenção era uma conversa mais rápida, porém decisiva, de levar minha mãe de volta para São Paulo, porque eu sabia que eu tinha condições de Mantê-la. garantir o mantimento para ela e para os meus irmãos. E a conversa que eu tive após chegar lá com meu pai foi exatamente essa, de que eu iria levar eles para São Paulo. Antes de entrar nessa parte, você fala, olha, eu tô determinado a ir buscar minha mãe, minha irmã, meu irmão. Mesmo buscando ela, seu pai daria paz para sua mãe, para pros seus irmãos? Não, Era comum seu pai ameaçar sua mãe, olha, denuncia, eu te mato. Se você entrar no buraco, eu te acho. Era normal? sim, sim, constante. Tudo bem, então você volta para Brasília. Você avisou para o seu irmão, para sua mãe que viria? Não, sempre quando eu vinha eu não avisava, com medo Entendi. do meu pai fazer alguma coisa. Sempre vim de surpresa para Brasília. Tá. Você toma o ônibus, vem a Brasília, chega em casa. Ele estava drogado, ele estava de ressaca. Como é que seu pai estava? Ele estava de ressaca. Ele estava de ressaca, ele estava sentado, na verdade ele estava deitado sobre o sofá. Entendi. Você já chegou dando facada nele? Ou você conversou com ele? Como é que foi esse momento? Você chegou a repreendê-lo, pai? Um soco na minha mãe, você tirou sangue da minha mãe. Você chegou. Como é que foi? Nos narra como é que aconteceu esse primeiro contato com seu pai. Eu vim de ônibus, sentido da rodoviária, só que eu parei no Valparaíso e peguei um Uber para o Caub 2. Após mandar mensagem para minha mãe sair de casa, eu fui para lá, eu entrei pelo portão, o portão estava meio aberto. Eu entrei, aí meu pai me reconheceu. É, foi uma surpresa, mas foi até de leve, porque ele sabia que eu sempre fazia isso quando eu ia para Brasília. A gente começou a conversar, perguntando como que estavam as coisas, se eu tinha pegado férias do trabalho. Foi uma conversa normal, guardei a mochila no quarto da minha mãe. Aproveitei para ver se não tinha sangue pelo chão dos dois quartos. Deixei minha mochila lá. Aí voltei, a gente continuou conversando, não me recordo os assuntos. Eu tava com dificuldade de entrar no assunto de. Eu sabia que ia ter alguma reação no sentido emocional dele, né? Eu posso falar que eu ia levar minha mãe para São Paulo. Aí ele me ofereceu carne, ele tinha feito comida, daí eu comi, a gente continuou conversando. Aí antes de eu levar o prato pra pia, aí eu falei pra ele, falei, pai, eu vim, não vou ficar muitos dias. Fiquei sabendo da confusão que teve aqui em casa e eu decidi que eu vou levar minha mãe e meus irmãos pra morar comigo lá em São Paulo. Pelo menos por um tempo. Qual foi a reação dele? Ele ficou calado. Ele ficou calado. Aí eu perguntei se ele tinha ouvido. Ele olhou pra mim e não falou mais nada. Aí eu levantei, fui colocar o prato na pia. Quando eu virei, ele estava em pé. Aí ele perguntou: quem é você? Pra achar que pode fazer isso. Via sua mãe como um objeto? Que é meu, Sim, ninguém leva? sim, sim, sim. E aí? E
Daí eu falei pra ele, eu vou levar, porque eu não aguento mais ver minha mãe sofrer desse jeito. Pelo menos por um tempo, até as coisas se acalmarem, depois ela volta, vocês seguem a vida de vocês normal. Aí ele começou a me xingar, eu comecei a bater boca com ele, e ele falou que ia me matar, que eu não ia sair vivo daquela casa, e que nem uma roupa de lá eu ia conseguir tirar. Nessa hora eu me exaltei, peguei uma pedra que tava perto da porta, eu acho que essa pedra, se não me engano, ela tava pra segurar a porta pra não fechar. E falei que eu ia tirar as roupas dela sim. Aí ele veio pra cima e eu acertei a cabeça dele, acho que 2 a 3 vezes. Aí ele deu 2 passos pra trás e ficou falando: Você me machucou, você me machucou. Foi a primeira vez que eu levantei a mão pra agredir o meu pai. Naquilo eu tomei um choque, eu soltei a pedra e, e só pedia pra ele ter calma, calma, pai, calma, calma. Aí ele começou a sorrir. Ele começou a sorrir. Ele falou: Você acha que você é homem? Ou você tá com saudade? Saudade, saudade de quê? O que que ele quis dizer com esse saudade? As brincadeiras que ele fazia quando era mais novo. Que tipo de brincadeira? O que que ele fazia contigo? O que que ele fez com você? Tenho vergonha de falar, doutor, porque é uma ferida que eu tenho por dentro. E eu não... É difícil. Sabendo que minha família toda tá ouvindo isso. Aí ele, uma vez, minha mãe ela conseguiu um serviço no frigorífico que tinha bem pertinho de casa. Ela ia trabalhar na cozinha. Teve um dia que meu pai chegou bem cedo do serviço e eu tava na área. Isso foi na zona rural, aqui em Brasília. E ele me chamou, aí eu fui. Aí ele falou que ia me ensinar um negócio. Seu pai te violou? Em lugar nenhum no processo tem isso. Esse é o primeiro contato que eu estou tendo com essa informação. Seu pai te violou? Você sai de casa com 16 anos para trabalhar. Nunca mais volta. Nesse momento, o que que você fez com seu pai? Ele falou que ia me ensinar algo. Eu não lembro exatamente a idade, se eu tinha 8 para 9 anos. E ele colocou o pênis dele pra fora e mandou eu pegar. Sua mãe soube disso? Você chegou Não, a contar para sua não, mãe? não. Ele falou que não era pra eu contar pra ela, porque ele falou que ia me ensinar pra quando eu crescer eu fazer
com as meninas. Quando ele te pergunta, você sentiu saudade? Quando você rememora isso, vê o sofrimento da tua família, qual foi tua atitude? Eu perdi a força. Apesar de eu ter, acho que 23 anos na época, que eu matei meu pai, aquele momento que ele falou, se eu tava com saudade das brincadeiras, eu fiquei sem força. Eu parecia aquela criança de novo. Eu fiquei com medo. Eu não, eu não conseguia ter ação. Seu pai tinha um controle psicológico em você igual teve com a sua mãe? De controlar pelo medo, pelo temor? Sim, ele era muito autoritário. Ele, ele falava que se eu falasse pra minha mãe, ele ia matar ela. Aí ele perguntava se eu queria que minha mãe fosse morta, eu falava que não. Então ele falava que não era pra eu contar. Em que momento você alvejou ele com as facadas? Ele veio pra cima de mim. Quando ele perguntou que eu tava com saudade, acho que ele achou que eu ia pra cima dele, mas eu não consegui. Eu fiquei perto da pia. Aí ele foi se aproximando, com uma mão na cabeça. Aí eu pensei que ele ia fazer de novo, ou que talvez ele ia me matar. Aí eu peguei uma faca que tava sobre a pia e falei pra ele não encostar em mim. Eu não ia deixar. Falei pra ele não encostar em mim. Só que ele continuou vindo e eu me descontrolei. Eu perdi noção, eu fiquei cego. Eu- Ele não parou, ele não parou. Eu tava com a faca na mão, ele não parou. E eu atingi ele. Estava movido por uma emoção controlada ou incontrolável? Você cegou? Eu fiquei cego. Quando, quando ele caiu, foi como se eu tivesse acordado. Ele caiu perto da geladeira. Ele tava vivo ainda. Aí eu fui sair para chamar socorro. Eu chamei ele não me respondeu, mas ele tava se mexendo. Aí quando eu fui sair, eu tava com a faca na mão. Aí eu olhei e joguei a faca no lote do lado, que tem umas árvores. E eu olhei pra mim, eu tava sujo de sangue. Aí veio uma sensação de medo. Vão me matar. Vão me matar. Aí eu entrei, eu não sabia o que fazer. Minha mochila tava no quarto. Eu não conseguia passar pelo corpo. E perto do sofá eu chamava ele. E ele não respondeu. Aí eu peguei o celular que tava no sofá. Aí pensei em ligar pra alguém. Só que eu não conseguia desbloquear meu celular. Eu não sabia. Tava muito confuso a minha cabeça. Eu não conseguia explicar aquele sentimento. Eu não queria ter feito aquilo. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Mesmo com todo o sofrimento, hoje você preso pela história, pelo sofrimento da sua mãe, você é feliz com a morte do seu pai? Não, doutor. Eu não sou Você se feliz. arrepende de ter matado seu pai? Sim, eu me arrependo sim. Eu nunca imaginei que eu teria capacidade. Por mais das coisas que meu pai fez comigo, eu não conseguia sentir ódio dele. Mas eu sentia raiva das coisas que ele fazia com a minha mãe. Eu suportava a dor.
para proteger a minha mãe, eu conseguiria suportar a dor. Só que na hora eu perdi o controle, eu não consegui pensar. Você está 2 anos e 2 meses preso. Sim, doutor, 2 anos, 2 meses e 20 dias. Eu, eu Tu me já arre- viveu dentro do presídio, irmão? eu sofri muito durante esse tempo, mas de certa forma, mesmo que inconsciente, foi uma escolha que eu tomei de salvar a vida da minha mãe, dos meus irmãos, e não foi fácil porque hoje eu sempre demonstrei ser forte para minha mãe. Eu sempre quis manter essa aparência para ela, mas eu não consegui. Pergunta que eu te faço. Tu suportaria essa dor de prisão, de restrição pela tua mãe, pela tua irmã? Sim, sim, para vê-las vivas, sim, suportaria, doutor. Eu daria a minha vida para ver a minha mãe e meus irmãos felizes. Eu sei que isso é muito difícil. A sua mãe te visita no sistema? Sim, doutor. Tá. Em período, Você visitou seu pai no sistema. sim, O sofrimento da tua mãe é dobrado em visitar o filho no sistema prisional? sim. Eu percebo no olhar dela, por mais que ela às vezes tenta disfarçar, eu percebo o sofrimento dela. Me vê daquele jeito, mas eu tento mostrar para ela que tá tudo bem. E uma pergunta, me responda se você se sentir à vontade para isso. Durante a sua vida toda, hoje, você consegue ver a sua mãe com esperança de felicidade? Sim, sim, Hoje você vê sua irmã com esperança de felicidade? consigo. Se você tivesse chegado à noite, pegado a sua mãe e ido, resolveria esse problema? Eu acho que eu tardaria o problema se eu tivesse conseguido, se eu tivesse tido cabeça. Eu poderia ter feito tudo diferente, mas acredito que o meu pai nunca ia deixar a gente em paz. Entendi. Wallace, eu estou satisfeito com as perguntas e devolvo a palavra para os jurados, doutor juiz se tiver, doutor promotor. Obrigado, doutor. Senhoras e senhores jurados, têm perguntas a fazer? Tem uma pergunta. Tânia, por gentileza. Sim. A gente já estava imaginando aqui. Vamos lá.
Senhor Wallace, o senhor falou para mim aqui no começo que residia em Osasco, não era? Sim, meritíssimo. Grande região metropolitana de São Paulo, faz parte da Grande São Paulo, né? Correto. O senhor tem anotações criminais lá nesse período? Não, Alguma passagem, algo? não, Certo. O senhor tinha algum envolvimento com facção criminosa também não, lá em São Paulo? não, Alguma facção local ou nacional? não, nada relacionado ao crime. Certo. Chegou a mencionar isso para alguém? De que eu... Sobre envolvimento com alguma facção? Não, meritíssimo. Alguma outra pergunta pelos jurados? Ok. Doutor Márcio, com a palavra. É só uma pergunta, é um ponto que faltou da defesa, é o momento que você sai da casa do seu pai. Nesse momento encontra dois vizinhos, e os vizinhos relataram que foram ameaçados de morte por você, que você disse que entregava, que fazia parte de um grupo criminoso. Então, só queria que você falasse só sobre esse ponto, que é o que ficou faltando só no seu depoimento. Sim, senhor. Quando aconteceu o crime, eu peguei uma coberta que estava no sofá e coloquei sobre o corpo porque eu não conseguia passar para pegar a mochila. E eu fui de costa até que eu cobri o corpo e peguei a mochila e saí. Eu recordo que tinha algumas pessoas do lado de fora. Tinha chegado uma pessoa de bicicleta, um senhor, mas eu não conheço. Eu peguei a bicicleta do meu irmão e saí rapidamente pelo corredor. Vi esse senhor, assim que eu ainda estava abrindo aquele primeiro portão, aquele portão que dá acesso à casa. Eu vi ele passando com a bicicleta e lá fora tinha algumas pessoas, mas não cheguei a reparar se era alguém. Eu não conseguia é, ter essa tranquilidade para enxergar direito as coisas. Só simplesmente saí porque eu achei que alguém ia me matar e saí correndo com a bicicleta. Deixa eu ver se eu entendi então. Então, o senhor está negando que ameaçou essas testemunhas, é isso? Sim, exatamente. Eu não ameacei ninguém, não teve diálogo, na verdade, com ninguém. Tá bom, sem mais perguntas. Ok. Alguma pergunta Só complementar? complementar mesmo, Ok. que o jurado perguntou em relação a São Paulo, Osasco. Hoje o senhor está preso no sistema penitenciário do Distrito Federal. Sim, doutor. Inicialmente, quando o senhor foi preso, o senhor foi levado para onde? Eu fui levado para o CDP de Osasco 1, Certo. São Paulo. A gente sabe que em Osasco e São Paulo é uma região que tem muitos grupos. Dentro do presídio, o senhor ficou preso com algum grupo? Como é que funcionava lá no sistema que o senhor ficou preso? Quando eu cheguei, todos os presos que chegam passam por uma entrevista com o diretor no primeiro dia. E nisso ele perguntou qual que era a minha profissão. Eu respondi e ele se interessou, falou que tinha oportunidade para trabalhar naquela unidade. Só que ia ter que ficar numa ala separada, um módulo de trabalho que também era junto com o seguro. Ele puxou a minha ficha, viu que eu não tinha passagem, não tinha relação nenhuma com o crime e perguntou se eu queria essa oportunidade. Só que ia ter que ir para lá. Eu fiquei assustado por se tratar de seguro. Falei para ele se eu não poderia ficar no convívio normal. Ele falou que se eu fosse para o convívio e conseguisse um serviço de faxina, que é aquele da cela 1, eu ia ter que me envolver com os caras, porque lá eles que escolhiam quem ia trabalhar. Aí ele conseguiu me convencer de poder ir para o seguro. Lá ele falou que os crimes que ele deixava para trabalhar era só de homicídio, semelhantes ao meu, de pessoas trabalhadoras, e não podia ter envolvimento com organizações criminosas nenhuma para poder trabalhar na unidade dele. E os 2 anos que eu fiquei lá foram no seguro trabalhando. O senhor não ficou envolvido com pessoas que respondem processos de organização criminosa. Não, eu fiquei na ala onde eu estava, eram pessoas assim como eu, pessoas que trabalhavam lá fora, não tinha envolvimento nenhum com crime, réus primários, principalmente de homicídio, que ele separava, e nenhum deles era envolvido com crime. Era um clima bem tranquilo de poder ficar, porque era só conversas de trabalho mesmo, só trabalhadores.
e por momentos perderam a cabeça e cometeram o que eu fiz também. Aqui no sistema do Distrito Federal, o senhor tá isolado, tá em certo grupo, determinado grupo, ou tá junto com as pessoas que cometeram crimes comuns? Não, aqui, quando eu cheguei, por ter tido o termo de seguro assinado lá em São Paulo, eles perguntaram se eu queria ficar no seguro. Daí eu perguntei se a cadeia era faccionada igual São Paulo, eles falaram que não, que aqui todo mundo ficava junto, então eu optei em não ir mais pro seguro e ficar no convívio normal, já que não tinha facções que dominavam e eu ia poder ficar tranquilo. Então eu preferi aqui em Brasília ficar no convívio comum. Certo. Durante todo esse período que o senhor ficou, né, no presídio, o senhor teve alguma falta disciplinar? Não, doutor. Sempre o meu comportamento foi tranquilo, nunca tive falta, nunca tive nenhum problema durante todo o tempo que eu trabalhei em São Paulo e durante esses 2 meses e alguns dias que eu estou aqui em Brasília. Para finalizar, esse é o momento também para o senhor falar para os jurados, que são aquelas pessoas ali que vão te julgar. O que o senhor falaria hoje para poder encerrar esse seu depoimento? Eu, antes de falar com os jurados, eu gostaria de pedir perdão para minha mãe por estar passando por essa situação tão constrangedora. Gostaria de estar pedindo perdão para os meus irmãos. Não queria que eles vissem isso. Pedir perdão para minha noiva também. São situações que eu não queria causar na vida de ninguém. Quero pedir perdão a todos os envolvidos nesse júri. Eu não queria estar dando esse trabalho. E eu não sou uma pessoa ruim. O que eu cometi foi um ato de desespero. Eu não sou um monstro. Eu, por muito tempo, eu me achei um monstro porque eu não entendia a situação que tinha acontecido. Em 2022, no primeiro jogo da seleção brasileira, eu tomei uma decisão em tirar minha própria vida. Eu não tive coragem de falar isso pra ninguém até hoje. Tenho umas marcas no joelho. Eu deixei a minha noiva na casa dela à noite. Eu tinha combinado de dormir na casa dela, mas eu deixei ela no portão e sem dar muita explicação eu saí, peguei a moto e no meio do caminho eu joguei a moto contra a pilastra de uma ponte. Eu acordei no dia seguinte, já estava no hospital, estava prestes a passar pela primeira cirurgia. Eu tentei tirar minha vida, mas por algum motivo Deus não deixou, porque acredito que eu precisava pagar pelo que eu fiz. Durante todo esse tempo preso, eu estou pagando. Eu, eu peço perdão. Eu não queria que isso tudo tivesse acontecido. Eu sou trabalhador. Toda vez que eu vou almoçar, eu penso se minha mãe ela tá conseguindo se manter lá fora. Eu sei que emocionalmente ela depende muito de mim. E eu não sou uma pessoa ruim. Teria alguma coisa que o senhor se recorda, alguma recordação boa por parte do seu pai, que te traz alegria, te traz força para enfrentar o dia a dia? Não. Sem mais perguntas, Silêncio. Obrigado. Interrogatório finalizado. Senhor Wallace pode tomar um assento.